Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito disse à igreja. Amém? Graças a Deus. Oremos ao nosso Senhor. Mas o que tendes, retendes, ou até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-te-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito disse à igreja. Amém? Graças a Deus. Oremos ao nosso Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus amado, pela palavra do qual o Senhor Deus amado tem regido a sua igreja, o qual o Senhor tem nos ensinado, tem nos mostrado, Senhor, que devemos, ó Deus, num dia, Senhor Deus amado, tão especial como esse do qual reunimos na Tua presença para Te louvar, para Te agradecer, bendizer o Teu santo nome, do qual, Senhor, fazemos menção diariamente da palavra do Senhor ao nossos corações, aos nossos lares, à nossa família, do qual, Senhor Deus amado, nesta noite reunimos para bendizer o Teu santo nome. Pedimos ao Senhor a Tua graça e misericórdia, que a tenha, Senhor Deus amado, na Tua presença, nos guardarmos, Senhor, diante de tudo aquilo, Deus amado, que até o adversário, Pai, tem levantado contra nossas vidas, com menções inexplicáveis, do qual o Teu Espírito tem mostrado, tem nos ensinado, ó Deus. Tudo é possível àquele que crê. Cremos na Tua santa palavra. Ela, Senhor Deus amado, nos revela tudo aquilo, Senhor Deus amado, que o Senhor tem para a Tua igreja, para o Teu povo. Um povo esse que guarda os Seus mandamentos, prosseguindo em seus caminhos e conhecer a Tua verdade. Pedimos ao Senhor o ensinamento celestial, do qual nos alcança com poder e glória. Derrama nessa noite, nesse lugar, o quebrantamento de coração, para que nós venhamos render graça ao Senhor, bendizer o Teu santo nome, porque o Senhor, Deus amado, assim tem nos ensinado para prosseguir em conhecer a verdade e fazer ela, Senhor Deus amado, como regra de fé nas nossas vidas. Por isso, nessa noite, nós te pedimos e te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, tudo que o Senhor tem nos mostrado, toda, Senhor Deus amado, a nossa fé em Ti, Cristo Jesus, do qual o Senhor, Deus amado, tem falado no nosso coração. E assim, ó Deus, nós rendemos graça ao Senhor e bendizemos o Teu santo nome para a honra e glória daquele que vive e reina para sempre. Amém. Graças a Deus. Eu passo agora a oportunidade ao Ministério de Louvor em nome de Jesus. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar o nosso Deus nessa tarde, nessa noite que se inicia. Provérbios 3, 5. A palavra do Senhor nos fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. A palavra do Senhor nos fala nessa noite para confiar no Senhor, para confiar nesse Deus de todo o seu coração, para se entregar na presença dEle. Lance-se fora todo medo, pois a palavra do Senhor nos diz que Ele é tudo para nós, que Ele é a nossa força, que Ele é a nossa rocha, que Ele é o nosso Deus vivo. Vamos adorar o nosso Deus nessa noite aí na sua casa. Adora o Senhor, unja a sua casa. Adora o nosso Deus. Adora o nosso Deus nessas paredes. Nessas paredes, unja a sua casa com óleo santo. Declara o nosso Deus nessa noite. Aí da sua casa, erga as suas mãos e adore esse Deus.
Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Tu és Deus. Se alegre na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Aleluia. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração Te adorarei, te adoramos, Deus. A glória é tua, é tudo teu. Adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. O nosso Deus é bom. Ele é fiel. Aleluia. Oh Deus. Adoramos Deus. Oh aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Aleluia. E nossos músicos adoram o Senhor. Oh Deus. Adoramos, Deus, por tudo que temos, por tudo que somos. Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Te adoramos, Senhor. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu tenho certeza que o nome do Senhor está sendo adorado aí na sua casa. Eu tenho certeza que o nosso Deus está recebendo a sua adoração. Vamos adorar aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aquele que é o Alfa e o Ômega. Aleluia, Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu.
Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Diga isso ao Senhor. Tudo pra mim. Erga suas mãos no céu. Alfa e Ômega, início e fim. Erga a sua adoração. Aonde você estiver, que o Senhor te alcance, que o Senhor te cure. Alfa e Ômega, início Só tu e fim. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és tudo para nós. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e o Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu Aleluias, aleluias. Que o Senhor te cure nessa noite, que Ele chegue até sua casa. Amém. Glória a Deus. Só Tu és, Jesus. Eu passo a oportunidade nessa noite para a missionária Eline, em nome de Jesus, para externar aquilo que o Senhor colocar em vosso coração, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Aleluia, Jesus, aleluias. Glórias ao Teu nome, Jesus. Glorificado e exaltado o nome santo do Senhor. Paz e graça, irmãos. Estou feliz, né? Assim como na palavra do Senhor fala lá em Salmo. Me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. E eu estou alegre esta noite por ver uma parte dos meus irmãos, que praticamente 2 meses a gente não se vê, né? Mas sabemos que Deus está no controle, o tempo e a hora é dele. Eu queria deixar para a meditação da igreja um versículo que se encontra 1 Coríntios, né, capítulo 9, a partir do versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Amém, irmãos? Aí essa palavra é assim, que o Senhor falou no meu coração. Os atletas, de certa forma, para ganhar um prêmio, eles se exercitam. Eles fazem bastante coisas para que se saiam bem no final, né? Quer dizer, vários, eles têm uma alimentação saudável, eles fazem exercício, né? Dormem mais cedo. Tudo isso para que no dia da competição, um deles venha ganhar. E aí eles ganham o seu prêmio, né? Uma coroa, e simplesmente essa coroa ela é corruptível. Tudo passa, é só aquele momento. Entendeu? E aí passou, ficou. E nós, como atletas cristãos, né? Atleta de Cristo, nós temos verdadeiramente de nos prepararmos. De qual forma, irmãos?
por meio de uma consagração plena, por meio de renúncias, né? Porque no livro de Romanos 8:13 fala: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. E tem mais, abandonando todo o pecado por meio de uma vida de santificação, perseverando na carreira, lutando segundo as normas, mantendo o alvo diante dos olhos. Para quê, irmãos? Para nós alcançarmos uma coroa incorruptível, né? Que é estarmos lá na glória com o nosso Pai eterno. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu deixo para a nossa meditação. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus se encontra aqui. E se encontra aí também na sua casa, onde você está nessa hora. Eu tenho certeza que Deus está cuidando não só das nossas vidas, como da sua vida e dos seus entes queridos. Eu tenho certeza que Deus está com suas mãos estendidas, nos livrando, nos guardando, nos suprindo de tudo aquilo que temos falta. Deus é suficiente nas nossas vidas. O Senhor Jesus é tudo que precisamos. É a Ele que devemos recorrer, somente a Ele. E eu creio que aqui, neste lugar, aí na sua casa, nessa hora, nós vamos clamar isso ao nosso Senhor, porque Ele vai ouvir. Eu tenho certeza. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Tu és vivo aqui, ó Senhor. Neste lugar, Tu és real. Oh, Tu és real aqui, Senhor. Vou me entregar totalmente a Ti, Jesus. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar, sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor, Senhor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declare neste lugar, vai. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, ao meu clamor, ao nosso clamor, Senhor, mais vale um dia
A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor, Senhor. A minha fonte é o teu amor, Senhor. Minha colheita é o teu amor. A minha herança é o teu amor, Senhor. Tu és lindo, ó Senhor. Sabemos, ó Deus, que tu está aqui em nosso meio. Derrama, Pai, da tua cura por todo o planeta, ó Deus, porque é de ti que precisamos, ó Senhor. A ti buscamos nessa hora, ó Deus. Derrama, Senhor, Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, ao meu clamor, meu Senhor, mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. É o nosso Senhor Jesus, que é a nossa esperança. Amém, igreja? Declare isso na sua casa, onde você está nessa hora, onde quer que você esteja nessa hora. Pare o que está fazendo e declare que o teu Senhor é o Senhor Jesus. Aleluias, tu és louvado, ó Jesus. Tu és lindo, ó Jesus. Só tu, Senhor. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Nessa hora eu quero convidar você que nos acompanha através dessa live, nessa noite. Eu quero pedir a Deus que faça você entender que Deus é real, que Deus nos trouxe a este lugar, nessa noite, para adorar, para glorificar e exaltar o nome dEle. Eu peço que você, aonde você está, aonde você se encontra, que você tenha essa comunhão do qual o Senhor te chamou, para que você venha verdadeiramente ter esse encontro nesse dia com o Senhor. Nós iniciamos aqui o culto do Senhor. É um dia de Santa Ceia, um culto de Santa Ceia nessa noite. E eu quero pedir a você que nos acompanha aí de sua casa, do seu lar, que possa se derramar na presença desse Deus, porque Ele é real. Derramar na presença desse Deus, sentir Ele tocar no teu coração nessa noite. E faça verdadeiramente a menção das palavras do qual, os hinos que aqui foi cultuado nosso Deus, e a palavra que chegará no teu coração, que você receba, que você adentra na presença desse Deus, e faça verdadeiramente o culto do Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Eu passo agora para o nosso pastor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. A paz do Senhor, queridos irmãos, uma boa noite a todos. Querido, nós só podemos louvar a Deus agradecendo ao Senhor por mais essa bendita oportunidade, que Deus nos concede de estarmos aqui mais uma vez para adorar, querido, esse Deus tão maravilhoso. Eu quero, amado, nesta noite, louvar a Deus, pelos irmãos que estão conosco, nos ajudando aqui, querido, na transmissão desse culto. E a nossa oração, querido, é para que Deus alcance não somente nossos irmãos que estão aqui, querido, na casa do Senhor, mas que os nossos irmãos que estão agora em seus lares, que estão reunidos, com seus familiares, que seja, querido, uma noite de muita edificação, em cada coração, no nome de Jesus. Eu gostaria, querido, de pedir à amada igreja
que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 46. Nós vamos fazer a leitura, querido, desse Salmo. Nós vamos depois meditar na palavra do Senhor e depois iremos participar da Santa Ceia. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estão em casa que você deixe, querido, já o pão preparado, já deixe o suco também da uva preparada. Nós iremos daqui a pouco consagrar esse pão, esse cálice, para junto nós participarmos da Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Salmo de número 46, a palavra do Senhor, querido, nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus querido, nesta noite, Senhor, a Tua palavra, Deus amado, ela foi lida. E eu gostaria, Deus amado, nesta noite, pedir, Senhor, humildemente, que o Senhor, por graça, que o Senhor, por misericórdia, venha, Deus amado, nos conceder sabedoria, para que possamos, ó Deus amado, falar, ó Deus querido, Senhor, desta palavra, Pai amado, que o Senhor deixou, ó Deus amado, para a Tua igreja. Eu peço a Deus amado que o Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, ó Deus amado, compreender a Tua palavra. Esta palavra, Deus amado, que é viva, esta palavra, Deus amado, que é poderosa, essa palavra, Deus amado, que tem o poder, Senhor, de transformar, de mudar por completo, ó Deus amado, a vida do homem. Eu te peço, ó Deus amado, em nome de Jesus, fale, ó Deus amado, profundamente em cada coração. Eu sei, ó Deus amado, que o Senhor não precisa, Deus amado, do pregador. O Senhor, aleluias, ó Deus amado, tem o poder, por intermédio do Teu Santo Espírito, de falar, ó Deus amado, muito mais profundo. Bem mais, ó Deus querido, aleluias, ó Deus amado, Senhor, de forma, Senhor, inteligível, Pai. Aquilo, ó Deus amado, que vamos tratar, ó Deus amado, nesta noite. Que haja, Deus amado, Senhor, edificação sobre a Tua igreja. Que haja, Deus amado, nesta noite, ó Deus amado, uma obra realizada, Deus querido, pelo Teu Santo Espírito em nossas vidas. E que o Senhor venha nos fortalecer, nos animar. Aleluias, animar, ó Deus amado, avivar, ó Deus querido, a nossa fé, Pai. Para a glória, Deus amado, do Teu nome eu oro. E no nome de Jesus, ó Deus querido, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, o Salmo de número 46, ele é, querido, um poema ou uma canção, né, que foi escrita, querido, pelos coraitas. Os filhos de Coré escreveram, querido, aleluias, esse salmo. E é bastante interessante quando você vai estudar, querido, um pouquinho o Salmo, né, de número 46, e poder entender, querido, aquilo que foi escrito e por que foi escrito. Este Salmo, querido, provavelmente, né, nós não temos ainda uma certeza, mas provavelmente, alguns estudiosos ligam este Salmo a duas passagens, aonde Deus, Ele vai dar, querido, um grande livramento, né, a Jerusalém, de uma ameaça. Primeiramente, uma ameaça, querido, provavelmente ali, Moabe e Amon, nos dias de Josafá. Se você pegar a sua Bíblia e for ler em 2 Crônicas, capítulo 20, do primeiro versículo até o versículo de número 28,
né, é o primeiro texto, ou então o segundo texto, provavelmente pode ser também 2 Reis, o capítulo 18 e o capítulo 19, né, onde Senaqueribe, ele sitiou a cidade de Jerusalém nos dias de Ezequias, e nós vamos encontrar, querida, aqui 2 grandes livramentos. Então, provavelmente, esse Salmo de número 46, ele foi escrito, né, baseado nesse livramento que Deus dá, querido, ao seu povo. E eu gostaria de trazer à memória dos irmãos esses 2 textos, para que nós pudéssemos compreender, né, o porquê, aleluia, que foi escrito o Salmo de número 46. O primeiro texto, querido, está em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler apenas alguns versículos, né, versículos salteados. O versículo 1, 2 e 3 diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. O verso de número 12, nós já encontramos agora, já a oração, né, do rei Josafá, dizendo assim: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Se nós estamos, querido, corretos em fazer essa ligação a essa passagem que nós acabamos de ler, com o Salmo, querido, de número 46, nós vamos entender, querido, aleluia, os primeiros versículos do Salmo que diz: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é um socorro bem presente nas tribulações. O verso 2 e o verso 3, ele vai trazer, querido, aleluias, né, um quadro bem caótico. O salmista, querido, ele vai falar sobre: não temeremos ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então, provavelmente, querido, né, o salmista, ele está se lembrando justamente desse grande livramento. Ele está vendo, querido, aquilo que nós acabamos de ler, uma cidade que está totalmente cercada. O próprio rei, querido, está admitindo, ele diz: olha, nós estamos com medo desse povo, porque esse povo, ele é mais poderoso do que nós não sabemos o que fazer. Por isso o salmista, ele mostra, querido, um momento de tribulação, de angústia, né? O segundo texto, nós vamos entender, querido, né, ainda no primeiro texto, para nós poder finalizar, nós vamos entender que no finalzinho, querido, aí do verso 28 desse texto, nós vamos perceber, querido, que depois de Deus falar isso com Josafá, né, que a peleja não era dele, mas que a peleja era de Deus, ele simplesmente, querido, reúne o povo, coloca os levitas na frente, os adoradores, e coloca aquele povo para cantar, e eles começam a ir, querido, em direção aos seus inimigos, cantando, adorando a Deus. Não é quem vai à frente, que não são os valentes de Judá, mas são os cantores, os levitas, os adoradores. E nos diz a palavra de Deus, que quando eles chegam, querido, aleluias, lá no topo do monte, o texto vai nos dizer que Deus havia colocado emboscada contra os seus inimigos, e eles se levantaram uns contra os outros, se mataram. E quando Josafá chega ali, querido, apenas há mortos, apenas cadáveres. Por quê? Porque nós entendemos nesse texto o grande livramento que Deus havia dado para o seu povo. Por quê? Porque o povo, querido, ele olhou para a adversidade e disse o seguinte: olha, nós não podemos contra isso. O que é que nós vamos fazer então? Então nós vamos buscar a presença de Deus, nós vamos orar, nós vamos consagrar. É aquilo que a nossa irmã Eline nessa noite, né, já falou de uma maneira tão apropriada.
Nós vamos jejuar na presença de Deus, clamar ao Senhor e esperar que o socorro vem de Deus. O salmista, querido, ele pode também ter agora em mente, não só esse primeiro texto, mas o segundo texto que está em 2 Reis, que são 2 capítulos, capítulo 18 e o capítulo 19. E o capítulo 19, no verso 10, a partir do 10, diz assim: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telassá? Onde está o rei de Amate, o rei de Asparde, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Essas nações, querido, todas elas haviam sido destruídas, aleluias, né? Nesse cerco aqui, antes de eles chegarem até Judá. E o texto continua dizendo: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo. Perceba, querido, que os textos são bem semelhantes, né? No primeiro texto nós temos Josafá, no segundo texto, querido, aqui nós temos Ezequias, mas o proceder é o mesmo. Diante da ameaça, o que eles fazem? Orar. Eles vão se apresentar diante da presença de Deus. E o texto continua dizendo que depois ele vai para o templo e ele diz: ó Senhor, Deus de Israel, que estais entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra da mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, eu te ouvi. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Olha só, querida, aleluia, que coisa maravilhosa. Os filhos de Coré, né, o salmista, ele está, querida, aleluia, provavelmente lembrando de uma dessas passagens. E primeiramente, querida, aleluia, ele vai pintar, aleluia, um quadro, né, de caos. Um quadro de caos. Ele vai falar, querido, da dificuldade, do tamanho do inimigo. Ele vai dizer, querido, do medo que habitava no coração deles. E o único recurso, querido, para esses reis, ou para este povo de Judá, era quem era o Senhor. Mas quando, querido, eles clamam a Deus, que eles vão buscar ao Senhor, nos diz a palavra de Deus, que Deus vem ao socorro, querido, do seu povo. Parece que esse salmo foi escrito, querido, para nós hoje, irmão Robinho. Para a situação, querido, que nós estamos vivendo. Porque nós estamos passando, querido, por uma pandemia. E verdade é que nós temos visto, querido, que muitas pessoas têm sido assoladas. Na verdade é, querido, nós temos visto muitas pessoas com medo de tudo isso. Mas eu gostaria, querido, de nesta noite tirar algumas lições, querido, desse salmo, para que por intermédio, não da minha pregação, mas pelo poder, querido, que há na palavra de Deus, mostrar, querido, para a amada igreja, que Deus, querido, aleluias, Ele é um Deus que transforma o caos em ordem, a guerra em paz, e Ele troca, querido, a morte pela vida. O salmista, querido, aleluia, ele está mostrando que existe o caos, mas ele está dizendo: há alguém que é maior do que o caos.
O salmista, querido, ele não está negando o perigo, os inimigos. Ele está dizendo, olha, a verdade é, nós tínhamos um inimigo, e o inimigo era mais forte do que nós. Só que o inimigo não sabia do tamanho do nosso Deus. E é assim, querido, que nós precisamos olhar para Deus e ver, querido, nele, um Deus sempre presente na tribulação. Porque é isso, querido, que o salmista, no primeiro versículo, aleluia, ele vai nos dizer, que Deus, querido, aleluia, ele é sempre presente no meio das tribulações. Então, uma coisa, querido, que nós podemos deixar já como lição, querido, do primeiro verso desse salmo, é de que nós não estamos, querido, sozinhos. Nós podemos estar passando, querido, o pior momento da nossa história, mas uma coisa nós podemos ter certeza, que Deus, querido, ele está conosco no meio de todas as tribulações que nós estamos passando. Quando você vai, querido, ali para o verso de número 4, você vai perceber, querido, que primeiro, do verso 1 ao verso 3, o salmista, querido, ele pinta o quadro no caos, na tribulação, na dificuldade. Mas no verso 4, querido, ele vai colocar ênfase agora em recursos internos, especialmente numa segurança, aleluia, que está não do lado de fora da cidade, mas uma segurança, querido, que está do lado de dentro, querido, da cidade. E isso, querido, aleluia, é maravilhoso. Por quê? Porque o verso 3, ele vai dizer assim, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Eu gosto mais desse versículo na versão NVI, que diz assim, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Aí o verso 4, querido, aleluia, ele vai dizer, mas há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela jamais será abalada. Por que ela não será abalada? Porque há um Deus que vai ajudá-la desde a hora que amanhecer. Enquanto, querido, lá fora o quadro é de destruição, aqui dentro, querido, ali o salmista está dizendo que é um quadro de paz, que é um quadro, querido, de serenidade. Por que, querido, é paz? Por que há tranquilidade? Porque a palavra de Deus, querido, vai nos dizer, né? Provavelmente é que o salmista ele está se referindo a Jerusalém. E nós sabemos, querido, que Jerusalém é a cidade aonde Deus estabeleceu como a cidade santa. Foi onde Deus, querido, ele nos pediu que fizesse o templo, que era a casa de Deus, a morada de Deus. E o salmista que está dizendo o seguinte, olha, lá fora está o caos, lá fora o negócio lá está pegando. Mas eu quero dizer para vocês que aqui dentro, aqui na cidade, aleluia, há uma tranquilidade, uma serenidade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Ele está dizendo, olha, aqui há paz, há serenidade, por quê? Porque aqui é a casa de Deus. E não somente a casa de Deus, mas Deus resolveu morar, aleluia, justamente no meio dessa cidade. E quando, querido, nós olhamos para esse salmo, nós vamos entender justamente isso. Por quê? Porque o templo ficava em Jerusalém, e o templo era a casa de Deus. E hoje, querido, aleluia, para a glória de Deus, Deus não mora mais no templo, mas agora somos nós que somos o templo, somos nós que somos a habitação, aleluia, querido, da presença desse Deus maravilhoso. Então, irmãos, nós estamos rodeados de tribulação, nós podemos estar rodeados, querido, de momentos difíceis, mas dentro de nós, querido, precisa haver o quê? Paz, serenidade. Por quê? Porque Deus resolveu, querido, morar dentro de nós. O que o salmista, querido, ele está dizendo? Ele está, querido, aleluia, dizendo o seguinte, olha, lá fora o negócio está pegando fogo, mas nós aqui estamos em paz, porque nós temos um Deus que habita no meio do seu povo. E não somente habita no meio do seu povo, mas o salmista vai dizer, querido, e ele pela manhã, todas as manhãs, esse Deus está pronto para poder ajudar o seu povo. E por causa da ajuda desse Deus, é que essa cidade ela não será abalada. Abala-se os montes, rujam-se as águas, que o mar se perturbe, mas aonde, querida, aleluia, Deus habita, há segurança. O que o salmista, querido, aleluia, está nos ensinando? Que nós, querido, não precisamos temer
os problemas externos, querido. Porque há alguém maior, há alguém, querido, aleluia, muito mais poderoso do que as lutas e as tribulações, que resolveu, querido, habitar dentro de nós. E é isso, querido, que nós precisamos entender, que maior, querido, é aquele que está em nós, do que tudo aquilo que está acontecendo, querido, neste mundo. Amém? Glória a Deus. Continuando, querido, aqui, a nossa meditação, querido, nesse verso, é interessante que, se nós pegarmos, querido, principalmente o último texto, né, que nós lemos, quando Senaqueribe armou aquele cerco contra Jerusalém, e quando Ezequias, querido, aleluia, partiu, né, para o campo de batalha, e que Deus enviou o seu anjo, e o texto vai nos dizer, querido, que naquela noite, o anjo do Senhor feriu, aleluia, com ferida de morte, 185 mil homens de Senaqueribe. E o texto vai nos dizer, querido, justamente que pela manhã, quando Ezequias chega, querido, no campo de batalha, só havia cadáveres. Eu gostaria, querido, aleluia, de meditar um pouco com os irmãos sobre isso, porque o Salmo de número 30, verso 5, diz assim: o choro, ele pode durar, querida, a noite toda, mas a alegria, ela vem pela manhã. Uma passagem, querido, de Lamentações de Jeremias, verso de número 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E ele continua dizendo o seguinte: porque as suas misericórdias não têm fim, porque elas se renovam a cada manhã. Eu me alegro, querida, aleluia, muito com a palavra do Senhor, porque é certo, querido, que todos nós temos os nossos momentos, querido, de lutas, nós temos os nossos momentos, querido, de tribulação. Em uma outra oportunidade, nós iremos dar uma oportunidade para a nossa irmã missionária Lúcia, para ela testemunhar, querida, aleluia, de uma bênção mais recente, né, que ela estava me contando agora no começo do culto, porque geralmente é assim, irmãos, quando nós entramos na tribulação, o quadro de caos, de desespero, é muito complicado, irmão Lúcia, para nós. Mas quando nós chegamos, querida, aleluia, no final daquilo, irmão Dias, como o irmão estava testemunhando a respeito de um colega hoje pela manhã, né, da forma que Deus lidou com ele, justamente para poder alcançar a vida dele, salvar a vida do seu amigo. É isso, querido, que nós, aleluia, que enche o nosso coração, irmãos, de consolo. É saber, querido, que nós podemos hoje estar envolvidos nessa situação, mas essa situação, querido, ela tem um tempo determinado, e esse tempo, querido, vai chegar, e Deus vai colocar, irmãos, um ponto final em tudo isso, querido, que está nos afligindo. Hoje nós estamos, querido, no período da noite, mas o amanhã vai chegar, aleluia, logo, logo, querido, o sol vai raiar, e nós poderemos, querido, contar, aleluia, mais um grande testemunho da fidelidade e do amor, querido, aleluia, de Deus. Hoje pela manhã, queridos, eu quando fui tomar o meu café, e aí eu peguei o pão, peguei o café, né, para poder dar graças ao Senhor por aquele alimento, como, né, todos os irmãos, eu acredito que fazem assim, agradecem a Deus. E Deus, querido, aleluia, Ele ministrou uma palavra no meu coração que eu fiquei, né, impressionado. Enquanto eu segurava, querido, aquele pão e aquele café, Deus me deu uma oração diferente. E eu orava a Deus agradecendo, dizendo o seguinte: Senhor, muito obrigado, porque na minha mão não está nem um pão e nem uma xícara de café, mas na minha mão está a fidelidade do Senhor, porque o Senhor, quando me chamou, o Senhor falou para mim: cuida da minha obra que eu cuido de você. E graças a Deus, querido, Deus sempre colocou o alimento na nossa mesa. E eu ficava pensando, Robinho, uma coisa, eu falei assim: meu Deus, é a primeira vez que eu consigo entender que eu posso segurar a fidelidade de Deus na minha mão, e eu, com a outra mão eu posso segurar, aleluia, o amor de Deus na minha mão. Parece que algo, querido, né, que é, aleluia, que não pode ser visto, que não pode ser tocado, mas Deus nessa manhã, Ele me mostrou isso,
aleluias, que a mesa farta, querido, é a fidelidade que eu posso ver, é a fidelidade que eu posso tocar, é a segurança, querido, que nós temos da parte de Deus, de que Deus verdadeiramente está cuidando de cada um de nós. E eu não agradeci pelo pão, mas eu agradeci pela fidelidade e pelo amor de Deus, querido, que naquela manhã havia se renovado sobre a minha vida e sobre a minha família. Como nós estávamos falando, querido, né, que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, querido, ela virá pelo amanhecer. Eu gostaria, querido, de deixar parte desse verso, né, Salmo 30, verso 5, parte dele, para encorajar, querido, aos nossos irmãos. Glória a Deus. Talvez, querido, você esteja muito perturbado com tudo isso que está acontecendo, querido, mas creia, porque nós temos, querido, aí no verso 7, o verso 7 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você ler o versículo de número 6, vai dizer: bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Glória a Deus. É como, querida, aleluias, que aqueles reis fazendo ameaças, em cima de ameaças, falando, porque Senaqueribe, ele não ia, né, diretamente para o campo de batalha, mas ele mandava mensageiros, e ele mandava cartas, e ele mandava mensagens, não somente, querido, uma mensagem restrita para o rei, mas ele chegava no portão da cidade e lia aquela mensagem para que o povo também escutasse, para que o medo tomasse conta, não somente do coração do rei, mas que o medo entrasse também no coração do povo daquela cidade. Então o salmista que ele está dizendo, olha, bramam nações, né? As nações clamam, as nações gritam, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz. Agora quem? Deus. Então no meio, querido, de toda aquela gritaria, no meio de todo aquele barulho que os inimigos, querido, faziam, o salmista vai dizer que enquanto o povo fazia barulho, Deus apenas dizia uma palavra, como ele disse, querida, aleluia, para Josafá. Para Josafá ele disse: olha, a batalha não é sua, não precisa ter medo, porque a batalha não é sua, a batalha agora, ela é minha. Aleluias. O que aconteceu? O inimigo foi dissolvido, a terra se derreteu, o inimigo foi dissolvido. A mesma coisa, querido Senaqueribe, com toda aquela ameaça, o que Deus fez? Deus falou o seguinte: pronto, a afronta não foi para você, Josafá, a afronta foi para mim, porque Josafá ele foi esperto, ele pega a carta do rei, e ele entra no templo e ele diz o seguinte: olha Deus, escreveram uma carta para o Senhor. Escreveram uma carta para o Senhor. Olha o que estão dizendo do Senhor aí, ó. Está dizendo o seguinte: que o Senhor é igual aos reis das outras nações, que todos os outros deuses foram queimados no fogo e vão fazer a mesma coisa com o Senhor. E Deus, querido, aleluia, naquela oportunidade, apenas mandou um anjo. E todo barulho, e toda gritaria, e toda ameaça, querida, ela foi dissolvida na presença de Deus. Por quê? Aí entra o versículo de número 7. Porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. No verso 8, querido, aleluias, nós vamos agora encontrar o salmista convidando as pessoas para ver os feitos, as obras que o Senhor realizou. O salmista, querido, aleluia, ele está mais ou menos dizendo assim: olha, olhem para a história, veja o que Deus fez. Olha para aquilo que ficou registrado na nossa história. Venham ver as obras do Senhor, venham ver as maravilhas que Deus realizou, né? Você vai encontrar que ele diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, as assolações que ele efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Glória a Deus. Certamente, querida, aleluia, que ninguém podia diante, né, de fatos, aleluia, duvidar, querido, daquilo que Deus havia feito. Isso é maravilhoso, né? O salmista está dizendo: olha, venha cá, tem alguma coisa que está angustiando o seu coração? Aleluia, venha cá, venha conhecer um pouco dos feitos desse Deus, veja as maravilhas que esse Deus realizou na terra, veja as desolações que ele realizou, aleluia,
inimigos valentes foram destruídos, carros foram queimados a fogo, Deus aniquilou, aleluia, o poder do inimigo. Olhem para Deus, olhem para os atos que Deus realizou, encoraje o seu coração, porque é esse Deus, aleluia, que nós servimos. E aí, querido, aleluia, nós vamos entender, agora, a partir do verso 10, não é mais o salmista que diz, parece que Deus entra agora, querida, aleluias, na vida daquele salmista, usa a boca dele, e Deus diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse termo, esse verbo, querido, aquietai-vos, ele é algo que me chamou bastante atenção, querido, enquanto eu estava estudando esse salmo. Por quê? Porque se nós estamos corretos, né, relacionando esses textos, querido, de guerra, de um inimigo mais poderoso, de ameaça, de caos, se nós estamos, querido, fazendo uma ligação correta, né, daquilo que o salmista está escrevendo, aleluias, Deus vai dizer o seguinte: olha, aquieta-se. O que é aquietar? Aquietar, querido, aleluias, é o mesmo, né, de que fique calmo, tranquilize, fique sossegado, ou o mesmo que apaziguar, né, aquietar é o mesmo que apaziguar. E o verbo, querido, apaziguar quer dizer o seguinte: pôr-se em paz. Dá para você imaginar, querido, uma cidade totalmente sitiada, cercada, um inimigo mais poderoso, com armas muito mais, né, aleluia, de um poder bélico maior, e Deus está dizendo o seguinte: olha, acalme-se, aquieta, tenha paz no seu coração. Dá para imaginar isso? Pois é exatamente isso, querido, aleluias, que Deus está dizendo para nós nessa noite. Nós estamos, querido, aleluias, no meio de uma pandemia, mas Deus está nos dizendo pelo poder da sua palavra: aquieta-te, fique em paz, que haja sossego, aleluias, em cada coração. O sossego, querido, aleluias, no momento de caos, é a maior prova, querido, que verdadeiramente nós cremos, aleluias, nesse Deus. O sossegar, querido, o acalmar, aleluias, no momento, querido, da tribulação, é a maior prova, querido, que nós podemos dar, não somente para Deus, que Deus nos conhece, né, mas para nós mesmos, querido, que o nosso coração, verdadeiramente, que ele está firmado em uma base sólida, que é o quê? A palavra de Deus. De que a nossa fé, querida, aleluias, ela não está, aleluias, no local errado, mas ela está no local certo, ela está em Deus. Se nós podemos, querida, aleluia, sossegar em um momento de crise como nós estamos vivendo, irmãos, glórias a Deus por isso. Porque a nossa fé, querida, ela está no Deus certo, na pessoa certa de Jesus Cristo. Glória a Deus. E Ele vai dizer: aquietai-vos. Mas Ele não somente diz aquietai-vos e pronto, mas Ele vai dizer: aquietai-vos, porque eu sou Deus. Ele fala: eu sou Deus. E Ele diz: serei exaltado, ou sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Por que, querido, que nós podemos nos aquietar? Porque eu sou exaltado entre as nações, ele está dizendo, porque eu estou sobre as nações, eu sou maior, eu sou mais poderoso, eu que estou governando todas as coisas, o governo desta terra está em minhas mãos. Por isso, querido, que nós podemos nos aquietar, nos acalmar diante da presença, querido, desse Deus, porque esse Deus continua, querido, regendo todas as coisas. E aí o Salmo, querido, ele termina no verso 11 dizendo o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vamos perceber, querido, que esse verso ele se repete tanto no verso 7 como no verso 11.
E nós temos aqui, querida, aleluia, uma tríade, aquilo que, aleluia, alguns estudiosos chamam de tríade. Primeiro, Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos, querido, é um título que nós encontramos na palavra de Deus. Aleluia, de um Deus que é todo-poderoso. Ele é o Senhor da batalha. Ele é o Senhor, querido, dos exércitos. É Ele que detém todo o poder em suas mãos. E Ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó. Deus de Jacó, querido, é um título que nós encontramos aqui de aliança na palavra de Deus. Você vai perceber, querido, que no Antigo Testamento Deus vai dizer por várias vezes: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Ele está dizendo: eu sou o Deus que firmei aliança com Abraão, eu sou o Deus que firmei aliança com Isaac, eu sou o Deus que firmei aliança com Jacó. E ele vai terminar, querido, o salmo dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia, está conosco, querido. Você vai encontrar em Mateus capítulo 1, verso 23, está escrito assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O verso 11 e o verso 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, finalizando a meditação da palavra de Deus nesta noite, verdadeiramente, querido, nós precisamos ter essa certeza no nosso coração, de que Deus, querido, Ele está do nosso lado, de que Deus, querido, está com as suas mãos estendidas cuidando de nós. E eu quero finalizar, querida, a meditação lendo para os irmãos Romanos capítulo 8, verso 31, que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O salmo termina dizendo o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco. Aleluias. E o apóstolo Paulo vai dizer: se Deus está conosco, então quem é que estará contra nós? Amém? Querido Deus e eterno Pai, eu quero, Deus amado, te louvar, Senhor, por esta bendita oportunidade que eu tenho, Deus amado, de poder nesta noite, Senhor, falar, ó Deus amado, da Tua palavra. Eu quero, Deus amado, te pedir, ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, ó Deus, aleluia, ó Deus amado, venha derramar, Senhor, nesta noite, esta certeza, Senhor, esse fortalecimento que a Tua palavra produz sobre, ó Deus amado, cada irmão, ó Deus amado, que me escuta agora, e sobre, ó Deus amado, aqueles, ó Deus amado, que ainda nos escutarão, Senhor, em outro tempo. Eu quero pedir, ó Deus amado, que o Senhor, mesmo que ainda o Senhor não mudou, Deus amado, o quadro externo, ó Deus, mas que o Senhor vinha mudar, ó Deus amado, o quadro interno. O Senhor vinha mudar, ó Deus amado, dentro de nós, tirando agora, ó Deus amado, toda agitação, tirando, ó Deus amado, Senhor, toda perturbação, Senhor, toda a dúvida, toda incredulidade, e que o Teu Espírito, ó Deus amado, nesta noite, possa, Senhor, produzir, ó Deus, Senhor, calmaria, e possamos, ó Deus amado, nos aquietar, ó Deus amado, diante da Tua presença, Deus, sabendo, ó Deus amado, que o Senhor é Deus, poder, ó Deus amado, olhar, ó Deus querido, para a Tua palavra, como, ó Deus amado, o salmista, Deus querido, aleluia, dizia, que convidando, ó Deus amado, as pessoas para poder, ó Deus amado, aleluia, Senhor, se inteirarem daquilo, ó Deus amado, que o Senhor realizou, a história, Deus amado, que ficou registrada de libertação, ó Deus amado, para a cidade, ó Deus amado, de Jerusalém. Que possamos olhar, ó Deus amado, também para a história e ver, ó Deus amado, aleluia, a obra que o Senhor realizou, ó Deus amado, ali na cruz do Calvário. Uma obra, Deus amado, de redenção, uma obra, Deus amado, de salvação, Senhor. O Senhor, ó Deus amado, aleluia, ó Deus querido, foi para aquela cruz, para poder, ó Deus amado, o Senhor mudar, ó Deus querido, a nossa vida, a nossa sorte, para poder, ó Deus amado, mudar, ó Deus querido, a nossa história. Que possamos, ó Deus amado, olhar para tudo aquilo que o Senhor fez, e para tudo aquilo que o Senhor continua fazendo, ó Deus amado, em nossas vidas.
e que possamos, ó Deus amado, nos tranquilizar, ó Deus, diante da Tua presença, porque verdadeiramente, ó Deus amado, o Senhor é Deus, e é o Senhor, ó Deus amado, que cuida de nós. Para a glória, Deus amado, do Teu nome eu oro, e no nome santo de Jesus Cristo, ó Deus amado, eu te agradeço. Amém, Jesus. Amém.